Aí, quando eu tiver começado a gravar, Cláudia, eu te aviso e você pode começar, tá? Tá bom, minha Fala querida. inicial. Aqui já está gravando, Claudinha. Isso, Ah, bora. perfeito. Então, meus queridos e minhas queridas, querides, bom dia. Para os que não me conhecem, eu sou a Maria Claudeia, né? E estou aqui juntamente com a Claudinha para a gente fazer esse plantão da gente, né? Tira dúvidas. Até o dia 31 de março, a gente tem muitas entregas para fazer, algumas, e a gente precisa estar, né, atualizando os municípios sobre essas entregas para a gente não perder, né, não perder o bonde. Então, a gente gostaria de abrir essa sala, né, de tira dúvidas, dizendo, Claudinha, que na medida em que o município for tirando sua dúvida, ele pode ficar à vontade, inclusive, depois para sair, a gente vai, inclusive, colocar uma lista de presença, para a gente garantir, né, que você fique registrado no seu município de que você participou, mas ficar com essa liberdade, porque a gente sabe que eles têm outras coisas para fazer nos seus municípios, então tira suas dúvidas, assina a lista de frequência e já pode, né, ir dando a possibilidade para os outros também entrarem. Então, Claudinha, no dia de hoje, a gente não poderia deixar passar em branco esse bom dia direcionado para todas essas mulheres, né, que nunca perdem, né, essa capacidade, né, de lutar, porque conhecem a sua própria força. Então, a gente queria dar um bom dia especial para todas essas mulheres, né, articuladoras, mobilizadores, todas essas gestoras, enfim, todos que estão nessa rede de proteção do nosso território, trabalhando diariamente para que a gente possa fortalecer verdadeiramente essa rede de proteção para as nossas crianças, nos nossos municípios. Então, gente, eu estava lembrando aqui de uma coisa que, às vezes, as mulheres dizem no dia de hoje, que a metade da população são mulheres, e a outra metade são nossos filhos. Olha só, né? Então, sejam bem-vindas, vamos lá, a Claudinha, Ana Cláudia, como vocês sabem, a nossa especialista da proteção, e é com muita, né, alegria que a gente chama a nossa especialista dessa área, que acompanha diariamente a gente no BOT, enfim, nos canais de comunicação da CERT, para tirar essas dúvidas e para que ela possa, né, fortalecer melhor esse esclarecimento dessas reuniões, Claudinha, que já deveriam ter, inclusive, acontecido, né? Se não aconteceu, vamos correr para fazê-lo, porque a gente já teve uma reunião do CMDCA agora em 2022 que deveria ter sido feita. Então, a gente abre as janelas para chamar também essa especialista de proteção, Ana Cláudia, que para a gente também é um orgulho tê-la conosco na equipe, pela sua capacidade, pela sua atuação, né, junto conosco, e por ser uma mulher guerreira também. Então, obrigada, Claudinha, por fazer parte dessa equipe maravilhosa, e a gente abre as janelas, ouvidos atentos aqui para te ouvir, tá bom? Vamos lá. Bom dia, gente. Primeiramente, não acredito em Cláudia, não, viu? Ela exagera. Eu sou a Ana Cláudia, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas já me conhece. Eu sou assistente social de formação. Eu tenho uma atuação da vida inteira na assistência social. É meu lugar, né, de amor e de militância. Estou como especialista em assistência social aqui na equipe da CERT, para o selo Unicef, em nome de Graça Lima, nossa coordenadora, né, e Claudete, que está aqui com a gente dá boas-vindas a cada um, cada uma, né, que está aqui hoje com a gente, entendendo da importância desse lugar, né, de trabalho, né, da importância do resultado desse trabalho que a gente desenvolve, né, que por trás de uma certificação tem o propósito maior, né, que é qualificar a vida das crianças e dos adolescentes, né, dos nossos municípios, dos nossos estados e do Brasil. A gente precisa entender dessa importância, né, desse lugar da empatia, de que não é suficiente olhar para os nossos. Eu sou mãe, né, eu sou mulher nesse dia de hoje, eu sou mãe de um Pedro que fez 15 anos ontem, um rapazinho que está ficando a coisa mais linda, que eu tenho uma admiração enorme, mas não é suficiente cuidar dele, né? Porque ele se encontra com outros adolescentes, né, que estão aí no mundo, e ele precisa ter esse lugar do cuidado também com o outro, e vice-versa. Então, a gente precisa maternar os filhos do universo, e o nosso trabalho, a nossa missão é essa, né, a gente está aqui no selo, não é por outra coisa, é por isso. A gente está aqui hoje
para falar um pouco sobre a entrega que está prevista agora para o dia 31, que é a realização da reunião do Conselho da Criança e do Adolescente para avaliação e monitoramento, né, desse período de percurso que a gente percorreu, né, na trilha da certificação no selo Unicef. A gente vai estar fazendo um momento de escuta e de dúvidas. Realmente é um momento, digamos que é um momento de dúvidas finais, vamos chamar assim, para esse processo, porque hoje já é dia 8 de março, né? Daqui a pouco é dia 31. Quem não realizou a reunião do Conselho ainda, articula para realizar, porque é uma reunião que demanda ter quórum, então, se não tiver quórum, vai ter que remarcar, todas aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no dia a dia das políticas públicas nos nossos territórios. É uma reunião que precisa ter a presença da comissão do selo, que precisa ter a presença dos adolescentes do NUCA, né? Pessoas estratégicas das secretarias, então, os outros órgãos, Conselho Tutelar, né, de órgãos que fazem parte do sistema de garantia de direitos. Então, é uma reunião que precisa de uma articulação e mobilização, né, e a gente precisa ter tempo para isso, né, precisa ter energia para fazer esse trabalho, e precisa, depois da reunião, elaborar esse documento para fazer a entrega. Então, não é a reunião só, é preciso fazer a reunião e depois registrar sobre essa reunião. Para isso, a gente fez algumas entregas nesse período, né? A gente tinha a primeira data, a princípio, para 31 de dezembro. Essa data foi estendida porque o Unicef, a gente fala muito sobre isso, e eu acho que é importante falar sempre, é que a metodologia do Unicef, ela coloca para esse eixo de gestão, que não é o eixo que está sobre minha competência, ele é um eixo intersetorial nosso na equipe, por isso que Claudia está aqui com a gente, a Ana Paula não está, porque realmente não pôde, porque está com outra agenda de educação, mas a gente entende que quando a gente olha para o selo Unicef, a gente precisa olhar para ele enquanto proposta metodológica, o que é que ele apresenta para a gente de metodologia que vai apoiar nosso trabalho. E aí está lá no resultado sistêmico, em cada um dos resultados sistêmicos e também nesse eixo gestão, o entendimento de que a gente precisa olhar para as metas, olhar para as entregas que a gente precisa realizar, né? Ele fala da importância desse trabalho, né? Quais são as metas, quais são as nossas entregas que a gente precisa realizar por período, e aí ele apresenta um cronograma para isso, e depois ele fala o que é que o Unicef vai ofertar, e aí essa oferta é juntamente com a gente, que é parceiro implementador, para os municípios, para apoiar, para que os municípios façam a entrega. Então, assim, em relação a essa reunião, o que é que precisava acontecer? O Unicef ele precisava disponibilizar o relatório de meio período, porque a gente precisava olhar para aqueles dados que a gente recebeu lá no começo na linha de base e olhar para esses dados do relatório do meio período para poder fazer essa avaliação. Essa reunião do Conselho é para isso. E aí, o relatório só foi disponibilizado em dezembro. Por conta disso, o Unicef entendeu que precisava dilatar esse prazo para que os municípios tivessem a condição de ter acesso ao relatório, olhar para ele, olhar para a realidade e ter o tempo hábil de marcar a reunião e a reunião acontecer e o registro também. Pois bem, esse tempo foi dilatado. O Unicef, nesse tempo, fez, sexta-feira agora, uma live que passou, uma live sobre a reunião, a utilização da linha de base. Quem não assistiu, a gente compartilhou no grupo essa semana o link de acesso a essa live no YouTube. É importante assistir, porque ele fala lá na live, ele apresenta o tempo todo o relatório de meio período e a ficha Lilás. E ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Ele mostra os dados no relatório e ele mostra os locais de preenchimento da linha da ficha Lilás. Que ficha Lilás é essa para quem caiu de paraquedas aqui agora? A ficha Lilás ela é a ficha que você vai registrar a avaliação desse período de execução e ela está como anexo do Guia dos Fóruns Comunitários. A gente tem lá no Guia dos Fóruns Comunitários as fichas rosa e azul, que a gente usou no fórum, a ficha laranja, que a gente utilizou para preencher o formulário de entrega do fórum, agora a gente tem as fichas lilás. As fichas lilás, elas são preenchidas após a reunião do conselho, ela vai falar, ela está dividida em duas partes, 5A e 5B. Uma parte ela vai falar da realização da reunião em si, né, como aconteceu, quem participou, tudo, e depois ela tem um formulário que você vai preencher sobre as informações de meta, como estava, como está e o que se espera. E esse preenchimento, a importância desse preenchimento não está só nos dados, tá? O Unicef ele reforçou muitos dados
nessa live, é importante que vocês assistam, mas antes disso, a gente encontrou com os municípios no encontro presencial da Agenda 2023, a gente fez 3 encontros, na Paraíba, em Pernambuco e em Alagoas, com os municípios, e a gente apresentou para vocês a trilha da certificação, aquela trilhazinha lá em formato de cordel que a gente apresentou no começo da edição do selo, na época do fórum, falando sobre planejamento, a importância do diagnóstico. Depois, quando foi no meio do ano passado, quando a gente fez a caravana, a gente apresentou mais uma etapa da trilha, falando sobre a importância do monitoramento, e aí a gente já falava dessa reunião, que era importante no monitoramento olhar para as entregas, mas não perder de vista as metas, porque não adiantava fazer todas as entregas e não alcançar as metas ao final da edição. E aí a gente disponibilizou um documento chamado Diário de Bordo, que é um instrumental de monitoramento, que ele faz esse olhar de termômetro de forma continuada. E nessas agendas que a gente fez agora, a gente apresentou para vocês a terceira etapa da trilha, que é a estação avaliação. E ela justamente fala sobre essa reunião do Conselho, sobre olhar para cada um desses resultados sistêmicos. Tá a coisa mais linda. Eu digo que Mirley se supera, porque cada estação que ele constrói de forma poética, com cordel, e depois que ele vem e dá o brilho, né, com as estilogravuras, ela está tão bem estruturada, e ela fala de cada um dos resultados sistêmicos de forma tão tranquila, que quando você termina de ler o cordel, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive, tipo assim, não tem mais nada do que falar. Foi dito tudo. Né? Então, assim, a gente também disponibilizou esse cordel para vocês. Quando a gente chamou vocês para esse plantão tirar dúvidas agora, a gente disponibilizou o cordel, a gente disponibilizou o link de acesso para a reunião, para a live que o Unicef fez sexta-feira passada. A gente faz esse encontro agora com uma formação complementar, como a gente tem um hábito de fazer com vocês, tem uma live do Unicef, a gente em seguida faz essa formação, para ter esse espaço mesmo de vocês participarem, falarem, porque lá não tem a condição disso, né? É para o Brasil todo, então a gente participa por chat, mas é uma participação muito limitada. E a gente disponibilizou também para vocês a ficha de Lies em formato de Word. David, ele fez essa conversão da ficha para facilitar também para vocês esse preenchimento. Então, de conteúdo e de material, vocês estão ok. A gente cumpriu a nossa parte enquanto Unicef, né, junto com o parceiro, para garantir que vocês façam as entregas. A gente está aqui hoje para tirar as últimas dúvidas de vocês e, como Claudeia disse, a gente não veio aqui para apresentar conteúdo, os conteúdos foram dados, a gente veio aqui para abrir os microfones e escutar vocês, o que é que tem ainda de dúvida que a gente pode tirar. E aí, nesse sentido, não precisa ficar aqui até 10 horas, né? Na medida que vocês forem tirando as dúvidas de vocês, vocês podem ir saindo para fazer outras coisas, inclusive para encaminhar sobre a reunião, tá? Aqui é um momento de tirar dúvidas mesmo, de entrar, perguntar o que precisa perguntar e ir com muita tranquilidade. Uma coisa só que a gente queria reforçar para vocês é que o Unicef ele trabalhou muito bem os dados. O lugar de preenchimento, a apresentação da ficha, a apresentação do relatório do meu período. O que a gente quer chamar a atenção de vocês aqui é que essa avaliação ela precisa olhar para o processo. Então, precisa olhar para o que os dados falam. Sabe quando a gente está na assistência social que a gente faz vigilância assistencial? Que o pessoal da vigilância ele diz assim, não existe um setor porque precisa para organizar as informações, mas vigilância quem faz é todo mundo. É isso, é pegar o que a gente tem de dado e transformar em informação para saber o que a gente vai fazer com aquilo. Então, quando a gente olha para o relatório de linha de base, a gente olha para o que a gente tem de meta a cumprir, para o que a gente estava no começo e para o que a gente tem agora, é um processo de fazer uma análise disso. Olhar para os dados e olhar assim, e aí, eu progredi? Esse meu progresso foi suficiente para eu chegar no final ok? Ou não, eu não progredi, eu regredi. Puxa vida. Então, o caso é sério. Eu preciso realinhar, eu preciso rever as estratégias, eu preciso rever a composição da equipe, enfim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu andei para trás, digamos assim. Eu preciso voltar para a trilha, eu saí da trilha. Ou eu estou na mesma situação, eu não avancei, nem voltei nada, mas assim, mas isso também fala alguma coisa para mim. Tá? Então, assim, isso que é importante fazer. Esse é o trabalho. Quando você junta a comissão do selo, junta o Secretaria de Direito, junta o conselho como a pessoa, como a instituição que responde por essa reunião. É ele que puxa a reunião. É para isso. É para que a gente tenha o processo de controle social fervilhando no nosso território, sabe? Olhando para o que a gente está fazendo e fazendo as contribuições do lugar e da competência que está, para que a gente avance.
tá? Então, assim, eu acho que para começar é isso. Já tem gente com mão levantada, e aí a gente vai chamando as pessoas e vocês vão abrindo o microfone e a gente vai, dentro do que a gente tiver a condição, respondendo para que a gente siga com vocês. Mas, por hora, a gente entende que as entregas foram feitas e que vocês têm total condição de fazer esse trabalho, né, de reunir o pessoal e avaliar o processo. Só para fechar, eu vou passar a fala para a Claudéia, porque ela tem uma informação importante também para dar para vocês. Olhem para o processo, olhem para as entregas que estão disponibilizadas para vocês, a gente compartilhou novamente nos grupos. Aí, uma atenção especial. Quem não fez o fórum e o plano precisa fazer urgente. Aí agora, depois de 1 ano de selo em execução, mais de 1 ano, não é tempo mais de pensar em festa, banda marcial, apresentação cultural, não é tempo disso, isso já passou, agora é reunião de trabalho. Por quê? Porque a reunião que a gente precisa entregar agora do conselho é cadeira letiva, né? Quem não fez o fórum e o plano não tem condição de fazer agora a reunião, porque não tem plano para avaliar. Então, quem não fez o plano, infelizmente, tem ainda alguns municípios que não realizaram o fórum e o plano. Quem não fez o fórum e o plano não vai se preocupar em fazer fórum comunitário com firulas, com aquela coisa festiva, não. O fórum vai ser uma reunião de trabalho executiva para sentar um grupo intersetorial e construir esse plano, para ter a condição de, em seguida, fazer a reunião do conselho e avaliar esse processo a partir do relatório de meio período. Certo? Então, é isso em relação a princípio, para começar. E Claudéia tem uma informação muito importante para trazer para a gente, que é a avaliação do plano de participação cidadã. Ele também está no pacote, e ela vai falar sobre isso com a gente. Vai lá, Claudéia, é com você. Então, gente, para complementar a fala da Claudinha, enquanto ela toma uma água, queria só fazer uma observação em relação ao que ela estava explicando sobre essa questão. Ah, meu Deus. Seu microfone desligou, Claudéia. Pois pronto. Então, é porque quando ligam aqui, estão fazendo reforma ao lado e o barulho começa, eu desligo para não atrapalhar. Então, gente, só lembrar que quando a gente for olhar, a Claudinha explicou muito bem sobre essa questão da evolução, né? Como foi que o meu município, né? Como foi que ele se comportou? Ele evoluiu, ele regrediu. Só, Claudinha, para reforçar que, às vezes, até aquele indicador já melhorou, não é? Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui uma cobertura vacinal de 95%, a gente já está com 100%. Né, 100%. Aí vamos esquecer esse dado. Não, gente, se a gente está bom, a gente continua pensando em estratégias para manter esse percentual bom, porque a gente tem até 2024, tá bom? Então, não é só na situação em que a gente se encontra ruim, não. A gente está bom, a gente tem que continuar pensando também nessa evolução desse em relação ao plano de participação cidadã dos adolescentes, eu queria só reforçar uma coisa, gente. Esse plano de participação cidadã dos adolescentes, ele é elaborado à luz do guia metodológico. Então, tudo que você precisa colocar dentro de um plano de participação cidadã de adolescentes está lá no guia, inclusive os temas com os quais a gente vai trabalhar os adolescentes. E o que a gente vê muitas vezes no plano de participação cidadã que foi colocado? Não tem nenhuma ação que foi proposta pelo guia, e nem pela proposta da metodologia do selo nessa edição. E aí, como é que a gente pode validar um plano desse? Né? Porque ele é um só. Então, fez um plano muito bom, mas esqueceram de desenvolver o plano de participação cidadã. Essa atuação do articulador, ela precisa ser uma relação muito próxima com o mobilizador. Não existe uma articulação sem essa relação próxima do mobilizador, dos adolescentes, porque os adolescentes precisam ter voz altiva em todos os espaços. Então, a gente já percebe que não tem um entrosamento, uma intersetorialidade bem aí no plano. Então, articuladores amados, olhem a PCJ, vejam o que foi que a gente colocou como resposta no PPCA, chame o mobilizador para perto, né? Esse caminhar e essa trilha tem que ser todo mundo de mão dadas, porque se um não ajudar o outro,
não vai ter validação no final, tá bom? Então, a questão é, estou à disposição de cada um de vocês. Terminou essa live, eu estou de plantão. Terminou essa live, vai lá no canal da CERT exclusivamente, às vezes vem no meu privado, mas eu não consigo trabalhar todo mundo pelo meu privado, até porque não é, né, indicado a gente fazer isso pelo privado, tem que ser registrado pelo canal exclusivo da CERT. Vai no canal da CERT e diz, Claudéia, eu não entendi, né, o que a gente precisa melhorar no nosso PPCA, que eu vou ter o maior prazer de dizer para você o que está faltando, tá bom? Não deixem passar despercebido isso. E pega na mão do mobilizador, porque às vezes ele precisa, né, desse suporte melhor do articulador que entende mais. E se não está entendendo, como eu falei, estamos aqui abertos, tá bom? Então, Claudinha, era só isso e vamos abrir então para a fila, porque aí a gente vai direto ao ponto que é que eles precisam ouvir, tá bom, Nada? Vamos para Cláudia. Claudinha, tua xará. Cláudia de Pesqueira, okay. Pernambuco. Cláudia, eu vou abrir para você rapidinho. Antes, eu só quero falar duas coisas. Primeiro é que a gente já colocou lá no chat a lista de presença de hoje, tá? Então, vocês podem ir lá para assinar a presença, a frequência aqui hoje. A segunda coisa é que, repetindo para vocês, porque algumas pessoas foram entrando depois, essa reunião daqui de hoje não é de entrega de conteúdos, os conteúdos já foram entregues, inclusive no chamado para esse momento agora, a gente colocou o link lá de tudo. Essa reunião agora é para as últimas dúvidas, e aí vocês fiquem muito à vontade de tirar a dúvida e sair da reunião para cuidar de outras coisas, e principalmente para cuidar da reunião do conselho, tá? Então, bora lá, Cláudia pediu a fala, é com você. Pode falar, Cláudia. Você abre o microfone? Então está fechado. Espera aí que eu vou abrir para você. Porque não fui eu que fechei os microfones, eu vou... Veja agora. O seu microfone não está abrindo? Eu coloquei você como organizadora. Aí, você consegue, fala. Bom dia a todos. Eu estou na pessoa de Cláudia pelo computador, mas é Ana Flávia. O computador se chama Cláudia. Meninas, que aula excelente. Obrigada aí por tantas ideias, instruções e lembretes. Eu havia perdido a live da sexta-feira, mas ontem meu dever de casa foi assistir, foi muito proveitosa, gostei bastante e anotei muita coisa. Ana, uma das dúvidas que eu tenho sobre a reunião é que quando a gente coloca assim de monitoramento, a primeira reunião que nós fizemos com o CMDCA foi aquela ideia de, pelo menos foi o que ficou subentendido lá, que é de avaliação do nosso trabalho. Aí o pessoal, não é uma avaliação, vocês não vão avaliar o que está sendo feito, nós vamos monitorar as ações e ver os resultados para ver para onde vamos seguir, onde estamos e onde queremos chegar. Porque senão fica aquele sentido de alguém estar monitorando o que eu faço, alguém está olhando se eu estou fazendo certo. E a gente deixou bem claro para o conselho que a ideia não é essa, porque está todo mundo de mão dada, ninguém está mandando em ninguém aqui. É isso. E parabéns pela aluna aplicada, viu? Obrigada. É que eu fico ouvindo as vozes de Claudéia. Aí, Ana, o que é que a gente entendeu desse relatório de meio período? Lá naquela primeira linha de base, algumas informações que a gente entendeu, para o ano de 2020, agora na de meio período, elas estão atualizadas de outra forma. Por exemplo, lá em 2020, eu vou usar só um dado, que é a questão da porcentagem, que até te perguntei na reunião lá na ANUP, sobre o percentual das famílias do CAD único. Esse dado eu conversei com o mobilizador da assistência, também com a técnica da vigilância, quando eles fizeram o censo SUS, e a gente ainda está sem entender como a gente vai rever esses dados, sendo que a técnica falou o seguinte para mim, que essas informações dessas famílias é de acordo do censo é de acordo com questão de recursos, de famílias que são enviadas pelo RMA. Eu falei, bom, a nossa meta para o selo é de pelo menos 50 famílias por técnico. Nós temos 2 CRAs aqui. Aí lá, hoje, o total da nossa meta está acima de 9%,
para atender 1.649 famílias. Eu falei, isso é impossível, nem pela boa você quisesse, você não ia conseguir monitorá-las. Aí eu te pergunto, o que é que a gente pode fazer nisso, sendo que ela disse que não vai mexer mais no censo? Vamos lá. Eu vou até anotar teu município, Ana Flávia Pesqueira, para levar essa situação para a Cássia do Unicef. Porque o que acontece? Alguns municípios estão com essas questões em relação às metas da assistência, porque a gente precisou fazer correção na forma do cálculo, mas continuam algumas questões chegando para a gente, para que a gente esteja olhando para elas ainda. Alguns municípios tiveram essa meta super valorizada, no sentido de uma meta que não se consegue dar resposta, porque, né, a equipe que esteja como suficiente para assistência social, ela não vai conseguir acompanhar essa quantidade de famílias que está lá, mas existe uma questão de conceito inicial da assistência social, que é entender a diferença entre família atendida e família acompanhada. No CRAS, em todas as orientações técnicas sobre CRAS, fala da quantidade de famílias referenciadas e atendidas. A gente só vai ter informação sobre famílias acompanhadas na nota técnica que fala sobre o ID-CRAS. Antes disso, não existia nenhuma informação de que quantidade de famílias acompanhadas eram essas. Essa informação, ela vem quando você cria o ID e aí olha pelas dimensões. E na dimensão da qualidade da oferta, eles fazem essa relação entre quantidade de profissionais de nível superior, assistente social ou psicólogo, e quantidade de famílias acompanhadas, para dizer se o CRAS tem uma qualidade de oferta boa ou não e precisa melhorar. Então, quando existe essa questão de você ir lá e informar no censo, no lugar de famílias acompanhadas, de famílias atendidas, acontece essa situação, desse número enorme. Não tem como corrigir, porque você não tem como corrigir censo que ficou para trás. E é essa discussão que a gente está fazendo no Unicef de como é que a gente vai fazer esse ajuste. Porque quando a gente olha para um município que tem 1.000 e tantas famílias para fazer acompanhamento, a gente já sabe que tem alguma coisa errada aí, que é questão de erro de origem de como foi feita a informação na época do censo no RMA. Mas a gente está olhando para isso e a gente vai estar fazendo os ajustes. Aí o que é que vocês ficam, por enquanto? Com esse entendimento de que são 50 famílias por profissional de nível superior, psicólogo, assistente social, certo? Que estejam vinculados ao PAIF, tá? Joia. Ana, aproveitando também outra situação, em relação aos casos reportados. Lá na live, foi nos orientado que a gente tem essa meta, vou usar o exemplo de Pesqueira, 243 casos é a nossa meta, mas existem 51 casos a serem reportados. Então, eu entendi que a nossa meta mínima é reportar 51 casos. Tá, não é não. Deixa eu explicar. Porque ficou confuso, a gente conversou, inclusive, sobre isso. Esse número maior, ele é um número que ele faz numa regra de 3 em cima do número total. Se você ler a nota técnica, você vai entender que ele pega o município, agrupa por situações iguais, né, parecidas, na realidade, da quantidade de crianças e adolescentes, tudo. E aí, depois, ele pega e aí ele faz uma regra de 3, da parte de crianças e adolescentes que existem no município para a população total, e tira esse número maior. Aí, embaixo desse número maior, tem esse número de casos reportados, que o número de vocês está como? 51? 51 casos. Pronto. 51 casos é a meta de vocês. Reportados é a mesma coisa que registrados no CIPIA. Então, quando vocês lerem reportados, traduzam, registrados no CIPIA. Então, a meta dos municípios é esse número menor que está embaixo, que está escrito casos reportados, certo? Tá, joia. Obrigada, beijo. De nada, beijo. Vou continuar mais um pouco, porque ouvir é sempre bom. Tá certo, fica à vontade. Tem mais pessoas como levantada, vamos lá. Márcio Golino, amada. Eu vou abrir para você, Márcio. Opa, bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim. Bem rapidinho, minha dúvida. No caso, vocês vão enviar um relatório de linha de base meio período também, antes que a gente encerre dia 31 de março, já para a gente tentar fazer um comparativo com o início do ano, que a gente conseguiu alimentar a plataforma, questão de custos, essas coisas. Eu não entendi. Sua fala está cortando, Márcio. Pergunta de novo. Consegue me ouvir? Está me ouvindo? Sim. É porque cortou, ficou picando a fala, mas fala de novo.
Acho que é a internet. Não, a minha dúvida é só se vocês vão mandar um relatório de meio período, por exemplo. Como vocês mandaram no início do ano para a gente trabalhar ao longo dos 4 anos, se vocês vão mandar um relatório esse ano dizendo, olha, vocês, ao longo desses 2 anos, seu município já avançou nisso, tem que melhorar nisso. Certo. Márcio, o Porque, assim, como a relatório... gente tem que mandar até dia 31 de março, o quanto antes para a gente fazer esse comparativo seria bom. Ok, o relatório do meu período ele já está disponibilizado desde dezembro, lá na PCJ pelo Unicef. Chama Relatório de Meio Período. Vai lá olhar, tá? Todos os municípios receberam. Qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade, pede apoio para o seu mobilizador no estado, mas está na PCJ, viu? Tinha questão que lá era só a questão dos objetivos e tal, mas vou dar uma olhadinha assim. Perfeito, então, viu? O que é que eu te oriento? Tá. O que é que eu te oriento? Olha o relatório do meu período e assiste a live que a gente mandou o link nos grupos do Unicef que teve sexta-feira passada, porque o Anderson, você viu? Ele explica bem direitinho os dados e onde é que os dados entram nas fichas lilás. Aí ele usou um relatório do meu período de um município aleatório, se não me engano foi de Tocantins. Pronto. Aí você vai lá na PCJ pegar o seu relatório, tá lá para você, viu? Essa ficha lilás, que eu dei uma olhada aqui agora, no caso, é já para colocar dia 31 de março também, ou é a questão de quem não fez o fórum ainda? Não, a ficha lilás é a comprovação da reunião. Gente, ó, isso é importante. Essa pergunta de Márcio é importante para todo mundo. A comprovação da reunião do Conselho da Criança e Adolescente é justamente a postagem dessa ficha lilás preenchida. Se vocês têm fotos para anexar, se vocês querem colocar a ata da reunião do Conselho, ótimo, mas isso são anexos. A comprovação é reportar lá na PCJ a ficha lilás preenchida, certo? No caso, mas a gente vai colocar a parte da ficha lilás só até 2022, não é isso? Porque lá até vocês vão fazer avaliação, vocês vão fazer avaliação desse... Sim. É o exercício 2022 que vocês estão avaliando. Isso. Perfeito. Ok? Obrigado. Presta atenção, a ficha lilás tem duas partes, 5A e 5B. É para apostar as duas, tá? Claudinha, obrigada, Márcio. Claudinha, o Raul Lopes, ele pediu a fala, mas ele não levantou a mão, aí eu coloquei ele aqui depois da Paula, tá certo? Ok. Aí, Raul, eu te chamo já, tá bom? Porque antes de você tinha 2 pessoas com a mão levantada, tá certo, Raul Lopes? Beleza, então, Alberto Soares, por favor, e depois Paula Catarina. Oi, Alberto, o seu microfone, você consegue abrir o microfone? Tá aí. Se o Alberto não tiver, aí a gente passa para Paula Catarina, depois volta para ele. Paula Isso. Catarina, por favor. Bora, Paula. Bom dia. Bom dia. Veja só, em relação a esse relatório da PCJ, quem tem acesso a ele é o articulador municipal, ele quem tem o acesso? Sim, só quem tem acesso à PCJ nesta edição é o articulador. No processo de adesão, lá, o prefeito informou quem era o articulador e deu todos os contatos dele de e-mail. Isso é uma coisa que a gente pede aos municípios o tempo todo. Mudou o articulador, precisa formalizar essa mudança, porque vai mudar a senha para poder ter acesso à PCJ, certo? Então, só quem tem acesso lá à PCJ é o articulador. Precisa ver com ele, para ele estar entrando e pegando esse relatório para vocês, tá? Pronto, outra dúvida também. Nesse caso, esse resultado que eu vou colocar em 2022, tem alguma linha, algum cálculo para ser feito? Eu posso pegar de acordo com os dados aqui do município, mesmo que eu tenha registrado na Secretaria de Educação? Não estou te escutando. É porque meu microfone ficou desligado. Lá no relatório vai ter essas informações, que são informações processuais, do tempo inicial, né, que é aquele da linha de base, qual é a meta e desse meio período. Alguns municípios têm trazido para a gente que tem campos em branco. Não tem nenhum problema, o campo está em branco. Por quê? Porque a informação é o município que dá. O Unicef ele entra em contato com essas informações a partir de
fontes oficiais do governo federal. E essas fontes oficiais são alimentadas com as informações que os municípios prestam. Então, se o município tem essa informação, está lá em branco, mas o município tem essa informação, porque ele tem essa informação né, nas secretarias que são competentes, ele vai lá e busca essas informações. Você pode trabalhar com suas informações. Porque o importante, é como eu disse, o dado tem uma importância, mas o que é importante aqui é o processo, é olhar para o dado e avaliar se existe uma progressão, se existe uma estagnação ou uma regressão, para poder fazer alguma coisa a partir disso, certo? Certinho, certinho. Então, aí, nós temos, assim, 2 colunas na ficha lilás, né, que são a síntese de avaliação e tem essas medidas a serem tomadas, que é a partir do resultado que eu obtive em 2022, quais são as medidas a serem tomadas para uma possível melhoria. É justamente essa leitura. A partir da leitura que você faz, da situação que você tem, né, do dado inicial para o dado de agora, o que é que você vai fazer a partir disso? Ok, obrigada. De nada. Aí, Claudinha, mas vou pelo celular, o meu telefone deu pane aqui. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui quem está na linha. O Alberto, ele voltou? O Alberto, se ele não tiver voltado, tem o Raul, tá? O Raul Lopes, que pediu a fala. Vamos, Raul. Bom dia, pessoal. Prazer rever todos novamente. Eu acho que a gente tem uma missão né, um pouco desafiadora. Eu sou mobilizador da educação. E aí eu tenho assistido as 2 últimas lives, que é justamente sobre a questão da cultura do fracasso escolar, né? A minha dúvida é um pouco fora do contexto que você está orientando sobre o relatório de meio período. É obrigatório os professores da rede participar desses 2 cursos no caso da questão sistêmica 2, né, do resultado sistêmico 2, Bora ou lá. não? Tá, Raul, vê só. A gente vai estar fazendo um plantão tirar dúvidas esse mês ainda, voltado para esses cursos e para essas estratégias da educação, tá? Com a Ana Paula. Ela não ia poder estar aqui hoje, mas ela foi lá no Zap e disse que tinha conseguido entrar na reunião. Eu não sei se ela permanece. Se ela permanecer e quiser fazer uma fala sobre isso, Ana, se não, Raul, aí eu não vou conseguir te dar essa resposta, porque eu não sou especialista da educação, tá? Mas você fica tranquilo, porque você tem 2 caminhos. Ou você vai no Bolt, ou você aguarda essa formação complementar que a gente vai estar fazendo. Mas eu acho que ela está aqui, ela pode falar sim. Eu estou aqui. Oi, Ana. Oi, Olá, Ana Paula. bom dia, meus amores, bom dia. Feliz das mulheres para vocês, né, pessoal? Que Obrigada. vocês estão de parabéns pela Então. contribuição e os sujeitos incríveis que são, né? Obrigada. Pois é, meu querido, veja bem, nós temos sim, vamos ter esse momento que a Ana Cláudia colocou, né, para a gente falar exclusivamente sobre a agenda da educação, mas sim, os cursos do Resultado Sistêmico 2, que são ligados ao enfrentamento do fracasso escolar, a gente tem 3 cursos que são obrigatórios, sim, né, e aí pelo menos 30% da rede, né, de educação precisa estar fazendo esses cursos, tá bom? A minha dúvida, assim, Ana Paula, é porque aqui a rede ela tem um cronograma de projeto continuada, extenso, sabe? Então, eu tenho que tempo para mobilização, Vamos fazer o seguinte, querido, fazer assim, vamos conversar isso no privado? Né? Que aqui é puxado, que o professor estuda mesmo, viu? Que bom. Então, tá bom, tá vamos ok. A gente vai conversar isso privado depois tá? sobre no canal Acerto, tá certo? Tá, Um abraço. tá. Valeu, um beijo, um abração. Tchau, tchau. Obrigada, Raul. Edna Mãe d'Água, Paraíba, por favor, pode abrir o seu microfone. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Pronto. Minha dúvida, eu já perguntei algumas vezes, mas eu ainda continuo com a cabeça fervendo com relação ao resultado sistêmico 7.
Porque no meu relatório de meio período, diz assim, né, que é 50 famílias por profissional da equipe de referência do CRAS. Confere? No CRAS, aqui em Mãe de Água, nós estamos com 2 profissionais, uma psicóloga e uma assistente social, porque mais 2 pediram exoneração e até agora ainda essas vagas não foram preenchidas. Eu entendo, quando leio, que é como se cada técnica tivesse com mais de 100 famílias. Que, pelo que eu entendi aqui, seria 50 famílias por técnico. Eu entendi errado? Não, veja só. É como a gente estava falando antes com outro município, que tem 1.000 e tantas famílias como meta, e a gente sabe que está errada essa informação, porque são informações originais que tiveram erro lá atrás. O cálculo foi feito nessa lógica, sim, Edna. No primeiro momento não era assim, a gente conversou com o Unicef e eles fizeram. Qual é a lógica? Na nota técnica que fala do IDCRAS, para avaliar o funcionamento do CRAS, ele tem 3 dimensões: estrutura física, recursos humanos e qualidade da oferta. Quando vai para a qualidade da oferta, o município ele vai estar bem avaliado, o CRAS, se ele tiver cada profissional de nível superior, psicólogo ou assistente social que esteja vinculado ao PAIF, Sim. atendendo e fazendo o acompanhamento de entre 20 e 100 famílias. O mínimo é 20, o máximo é 100. Para o DECRAS, ele entende que, se você está acompanhando menos de 20 famílias, não está com qualidade o seu trabalho no CRAS, e se você tiver mais do que 100, também não está com qualidade. Não está com qualidade ou porque está muito baixo o número, ou porque você está atendendo acima da sua capacidade, tecnicamente falando, e aí está desqualificando a oferta. Agora eu entendi. O Unicef ele fez um corte no meio, entre 20 e 100, ele definiu que seriam 50 famílias por profissional de nível superior, psicólogo ou assistente social, tá? Então, a lógica de pensar essa meta é essa, sim, tá certo, só para o seu pensamento. Certo. Me diga uma coisa, o profissional pedagogo do CRAS, ele entra também como esse profissional? Não. Psicólogo e assistente social, vinculado ao PAIF. Qual é a preocupação que a gente conversou com vocês no ano passado, na época do preenchimento do censo SUAS? Sim. Quando você vai preencher o censo SUAS, tem uma parte que você preenche sobre o RH do CRAS. Aí você vincula o RH do CRAS aos serviços e programas que ele atua. Então, se você coloca, por exemplo, o profissional do PAIF, que ele aí vínculo dele, PAIF. Aí, quando você vai para o profissional do Criança Feliz, por exemplo, ele é um profissional de nível superior, assistente social, ele está como supervisor do Criança Feliz. Aí você coloca ele lá, supervisor do Criança Feliz, vinculou ele ao programa. Mas você tem a possibilidade de vincular esse profissional a mais de um programa ou serviço. Porque o que acontece às vezes? Às vezes o profissional do PAIF, de nível superior, ele também é a pessoa que faz a supervisão do serviço de convênio e fortalecimento de vínculos. Isso. Aí eu posso colocar primeiro vínculo PAIF, segundo vínculo serviço de convênio e fortalecimento de vínculos. Se eu tenho, por exemplo, um profissional que ele não está para o PAIF e eu coloco no segundo vínculo PAIF, eu trouxe ele para essa conta. Entendeu? Entendi. Aí é isso que a gente chamou a atenção para vocês terem esse cuidado. No preenchimento do RH, vai colocar vinculado ao PAIF só quem realmente está vinculado ao PAIF. Para poder não aumentar essa conta e não ficar com a capacidade de atendimento e de acompanhamento maior do que vocês têm de fato. Certo, porque aqui eu já vi que nós só temos essas 2 profissionais vinculadas ao PAIF e que nossa meta aqui do relatório de meio período está 21%, 216 famílias. Então, eu entendo que tem pouco profissional para muito atendimento. Acompanhamento. Mas a lógica, entendeu? A lógica é essa, 50 profissionais por 50 famílias acompanhadas por profissional. Certo. Esclareceu minha dúvida, obrigada. Nada. Alberto voltou? Então, passa para o próximo, Ana. Claudeia. Vamos passar. Claudinha, estão perguntando aqui que se para preencher aquela ficha, o relatório de meio período não tiver os dados ainda de 2022, o que é que ele faz? E aí, na live, eles orientaram e colocam de 21, não foi isso? É isso. O que acontece? Os dados de 2022, eles não estão disponibilizados pelo governo federal ainda, tá? Se você quiser trabalhar com dados de 2022, você tem eles no seu município, porque você não fez as informações. Mas aí é uma opção sua. Porque não é o dado, é como eu disse, não é o dado, é o que o dado fala para a gente. Então, se você quiser ter esse exercício de ir no seu município, nas secretarias, de buscar esse dado de 2022 e trabalhar com ele, você pode fazer isso. Mas ele não é o dado, ele não é...
Não é o dado em si, é o que ele vai trazer de informação. O que a gente tem são os dados de 2021, que foi o que o governo federal disponibilizou já em relação às políticas, tá? Mas não tem nenhuma dificuldade de vocês estarem trabalhando com dados que vocês têm internamente, não. Bom, nós temos... Uma coisa que é importante, já que falou da ficha, Lilás, desculpa, Cláudia, rapidinho. A ficha, porque tem uma pergunta que é assim, muitas vezes pergunta assim, Ana, precisa o presidente do conselho assinar? Precisa. Porque é um documento, minha gente. Né? Todo documento a gente assina e eu ainda digo outra dica. Às vezes a assinatura é um garrancho, uma rubrica, uma coisa que a gente não sabe dizer quem é aquela pessoa. Assine e carimba, certo? É documento. É um documento que a gente está, né, sendo registrado. Preenchimento. Mas Ana, a gente pode preencher junto? Pode preencher junto, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa tem dificuldade, outro vai e ajuda. Esse trabalho ele é colaborativo e intersetorial, o tempo inteiro. Agora, precisa ter as assinaturas. Tá? Se vocês olharem com carinho, em algum lugar na ficha da Lilás, pequenininho tem essa informação, que precisa ter as assinaturas. Perfeito, Claudinha. E aqui perguntaram também onde é que pode encontrar esses cursos, né, que a gente divulga tantos cursos, para cada resultado sistêmico a gente exige, né, um perfil para aquele determinado curso. Então, gente, só reforçando, todos os cursos que estão disponíveis nessa edição do Selo Unicef ficam no ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou colocar agora o link aqui no chat para vocês já registrarem. Esse AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem do Unicef, está lá disponível todos os cursos de todos os resultados sistêmicos. Mas só pode entrar o articulador? Não, pode entrar qualquer pessoa. Gente, os cursos do Unicef, eles são abertos, né, para quem tiver interesse de participar do seu município. Então, primeiramente, você faz um cadastro nesse link, né, eles te encaminham uma senha de acesso, vocês entram e escolhem qual é o curso que se adequa melhor ao perfil que você atua no seu município, tá bom? Então, eu vou encaminhar agora aqui no chat o link que a gente chama de AVA. E aí eu tenho certeza que vocês já conhecem, né, esse ambiente, e lá tem todos os cursos e qualquer pessoa pode ter acesso ao curso que achar mais adequado ao seu perfil, tá bom, Claudinha? E uma aí coisa que é importante... Pois não, Claudinha. Pode uma dizer. coisa que é importante sobre o AVA, que a Claudia está falando. Então, AVA é a sigla de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os cursos vão estar todos lá. E aí, dica, Ana, é muito curso se você estiver fazendo sozinho. Nessa edição do selo articulador tem mais 4 mobilizadores junto com ele. Não é isso? Então, vamos distribuir. Outra coisa, tem cursos obrigatórios que eles contam ponto na entrega. E tem cursos não obrigatórios. O AVA está recheado de cursos da melhor qualidade, 0800. Minha gente, isso a gente não encontra em todo lugar. A gente não pode perder essa oportunidade. Capacitação também é salário indireto. É uma forma de você estar sendo beneficiado, é você levar para a vida toda, você vai colocar no seu currículo e você, mais do que qualquer outra coisa, você tem conteúdo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia que eu me formei, meu pai emocionado disse para mim, minha filha, eu estou muito feliz, porque o que você tem, ninguém tira de você, que é educação. Foi a herança que eu pude lhe dar. Eu digo a vocês isso. Capacitação, aprendizagem, minha gente, o que a gente tem aqui na cabeça, ninguém tira da gente nunca. Então, não perca essa oportunidade. Os cursos do Unicef são riquíssimos, de uma qualidade enorme. Eles contratam os melhores especialistas no tema para poder construir esses materiais. Está lá à disposição, 0800 de graça, muito bom. Façam. Aí eu digo a vocês, façam os obrigatórios e façam também os não obrigatórios. Porque os não obrigatórios, eles somente não pontuam, mas eles te apoiam e te qualificam nas entregas que têm relação com ele. Se você olhar, vamos lá, dá exemplo. No Resultado Sistêmico 6 está lá o curso da Lei de Escuta Protegida. Você não vai precisar entregar a lei? Então, você vai fazer o curso para poder entender da lógica, da construção, do porquê, né, dos conteúdos, para poder fazer uma entrega qualificada. Tem lá, agora, recentemente colocaram um curso sobre orçamento na assistência social. Você não vai precisar entregar LDO, você vai precisar entender da lógica de construção, do Plano Municipal de Assistência, como ele se relaciona com o ciclo orçamentário, o tempo das coisas acontecerem, para poder fazer um LDO que dê resposta efetiva à necessidade do município. Então, existe uma relação direta. O curso, ele qualifica a tua entrega, ele não pontua, mas ele pontua a entrega, ele garante que a entrega que tem relação com ele seja pontuada e tenha qualidade, tá? Então, usem e abusem do AVA. Verdade. E aqui, Claudinha, antes de passar aqui para a Eliane, para o Bruno, o Juan e o Alberto, estão perguntando onde podem
localizar esses documentos de alteração de cálculo de resultado sistêmico 6, né, e se pode mandar o link de acesso. É importante, Claudinha, a gente reforçar que todos os materiais que a gente usa e que são disponibilizados para os grupos estão inicialmente no nosso canal oficial de comunicação entre articuladores e o Unicef, que é a própria PCJ, né, amada? Tá tudo lá, gente. Não conseguiu localizar, pede nossa ajuda que a gente te dá o passo a passo, tá bom? Tá tudo na PCJ, você encontra lá, tá certo? Vamos lá. Então, continuamos com a Eliane Gomes, né? Dia das Mulheres, nós estamos priorizando aqui as meninas. Eliane Gomes, depois o Bruno e depois o Alberto Soares, que ele já voltou. A gente já abriu a câmera. A Eliane, por favor. A Eliane, eu penso que ela não está agora. Então, vamos para o Alberto Soares. Depois a gente volta para a Eliane, tá bom? Alberto, meu caro, ou Bruno. O que abrir primeiro o microfone? Opa, Alberto. Pronto. Alberto Barros. Bom dia. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Tudo bem, meu caro. Oi, Alberto, bom dia, tudo bem? Na verdade, eu tinha duas dúvidas, e as duas já foram respondidas. Os colegas fizeram as perguntas e vocês brilhantemente responderam as minhas duas dúvidas, estou satisfeito. E passei para... Vou aproveitar a ocasião e desejar um feliz Dia das Mulheres para vocês que fazem parte dessa corrente maravilhosa em benefício dos nossos jovens e adolescentes. Que Deus abençoe a todas e tenham sucesso nas suas ações e na vida pessoal. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todas. Obrigado. Amém. Muito obrigada, Amém. viu, Alberto? Amém. Valeu. Então, Bruno Juan, por favor. Pessoal, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, bom dia a todos. Meu nome é Bruno, sou articulador aqui do município de Frei Martinho. Eu estou com duas dúvidas e vou aproveitar o momento para tirar as duas agora. A primeira dúvida é a questão da linha de base. A linha de base, ela será, no caso, o ano de 2019. Tudo bem, só que em alguns resultados aqui no município de Frei Martinho, a gente não tem esse dado, né, no relatório de meio período que o Unicef disponibilizou para a gente. No caso, se eu não tenho o resultado de 2019, eu vou usar o resultado mais próximo desse ano, que no caso é o resultado de 2020. É isso? É isso. Na verdade, Bruno, o Unicef ele usou as informações que estavam disponibilizadas pelos sites oficiais. Então, porque a gente começou a edição em 2021, mas alguns ministérios não tinham 2020 disponibilizadas ainda, por isso que ele foi lá e usou 2019, no caso da assistência, por exemplo. Tá? Mas se você tem a de 2020, você pode utilizar. O que a gente está falando o tempo todo aqui é que é a lógica de construção. O processo de 2020 para 2021, o que foi que aconteceu nesse número? Ele aumentou, ele diminuiu. Lembrando que aumentar e diminuir, não necessariamente aumentar é sempre bom e diminuir é sempre ruim, porque a gente tem metas que são para maior e para menor, vocês lembram disso, né? Por exemplo, na vacinação, quanto mais criança vacinada, menor. Na educação, quanto menos criança fora da escola, melhor. Então, primeiro, ter atenção a isso, meta para maior e meta para menor, e depois analisar o que o dado fala, de um ano para o outro, se existiu progressão, regressão, estagnação dessa situação, para que a gente, a partir daí, pense estratégias para a gente, nesse ano de 2023, a gente avançar e mudar essa realidade, para melhor, claro. Pronto, obrigado. Eu vou falar agora a segunda dúvida. No caso, se não, a gente não tem a situação de 2022, a gente usa normalmente a de 2021, não é isso? Para colocar na ficha, Lilás? Pronto, aí, novamente, o Unicef ele não conseguiu ter acesso a informações de 2022 por todos os ministérios. Por exemplo, eu posso trazer para a minha realidade da assistência. O Censo SUS ele foi preenchido, ele não foi disponibilizado. E a gente teve um cuidado muito grande de conversar com os municípios, porque o Censo SUS ele vai ser disponibilizado agora esse ano, 2023, e aí
mais ou menos lá para metade do ano, e aí significa que ele vai ser o censo que provavelmente o Unicef vai estar utilizando para fazer a avaliação da questão da meta, porque o censo que a gente vai preencher agora em 2023, ele não vai ser disponibilizado a tempo para que o Unicef tenha acesso a ele para poder ver essa meta final. E aí é isso, se você tem no seu município a informação de 2022, porque o município que informa o governo federal, você pode fazer uso dela. Ou você faz uso do que está lá colocado no relatório de meio período de 2021. É uma decisão do município. O que tem lá no relatório de meio período são informações que o Unicef buscou junto ao governo federal, que foram informações que o próprio município informou, tá? Pronto, e a questão de, por exemplo, em 3 resultados sistêmicos, eu não tenho o resultado também de 2021. Aí, no caso, eu vou utilizar o de 2020, não é isso? Não. Aí, qual é a orientação que a gente dá? Tem campos em branco. Ana, a gente tem escutado isso. Ana, no meu relatório de meu período tem campo em branco. O que é que eu faço? Busca no município essa informação, busca com a secretaria responsável. Porque assim, a gente fez o exercício, a gente precisa ter uma noção de um ano para o outro, o mais possível. A gente está fazendo exercício, uma avaliação do ano 2022, então se a gente conseguir ter essas informações de 2022, é ótimo, certo? Porque é olhar para a situação, para o que aconteceu nesse trabalho que a gente fez. O trabalho que eu fiz, que produto, que fruto desse trabalho eu estou colhendo, tá? Pronto, obrigado, viu, pelas informações, tiraram as minhas dúvidas. Nada. Gente, eu compartilhei de novo no chat a lista de frequência, tá? A gente já tinha compartilhado lá em cima, mas como outras pessoas entraram durante nossa fala, a gente compartilhou novamente lá a lista de frequência, e aí, só trazendo para vocês o que Claudia colocou no começo da reunião. A gente aqui conversou um pouco no começo, trouxe algumas dicas, deu algumas orientações, mas esse é o momento de plantão tirar dúvida final, digamos assim, porque dia 31 já está em cima e vocês precisam, né, se articular no município e mobilizar para que a reunião aconteça. Então, a gente está tirando as dúvidas e vocês fiquem muito à vontade. Teve a dúvida esclarecida, quiser sair, quiser cuidar de outras coisas, inclusive da reunião, fiquem muito à vontade, tá? Claudinha, Lembrando, Aninha, dá licença, pois meninas. não. Só para lembrar que 31 é o limite máximo, mas fez a atividade, posta logo, não deixa para o dia 31, porque, em geral, o último dia é um dia sobrecarregado, pode dar problema na internet, pode faltar energia, o sistema pode estar muito sobrecarregado e a atividade não entrar, e é só desgaste desnecessário. Fez a atividade, posta logo, quanto antes. Verdade. Essa fala de Ana é importantíssima. Dia 13 de janeiro, em junho a gente fez isso, quando foi aquele conjunto de entregas maior. Dia 13 de janeiro a gente fez de novo e vai fazer dia 31. A gente fica em plantão junto com vocês até a última hora. Então a gente fica lá, o bote aberto, conversando com os municípios, apoiando os municípios, até meia-noite. Na minha gente, vamos ajudar a igreja, como dizem agora, os mais jovens, né? Para que essa emoção, para que tanta adrenalina para entregar um documento? Vamos fazer isso antes, né, com tranquilidade. A gente teve, a gente não tem coração para isso, não. A gente está ficando já velho. Verdade. Teve município que entregou com meia hora para meia-noite. A gente comentou entre a gente, né, quando a gente começou a se organizar para desligar os computadores para dormir de meia-noite. Aí eu vi, e aí eu voltei no grupo, minha gente, vocês não sabem, teve município que entregou faltando 10 minutos para meia-noite. Minha gente, para que essa adrenalina? Vamos guardar a adrenalina para quando tiver coisa com mais emoção na vida da gente. O trabalho não precisa ser nesse ritmo, não. A gente não precisa ser essa coisa sofrida, não. Vamos ser felizes e ter prazer também no trabalho, tá? Claudinha, perguntaram aqui para a gente, porque falamos sobre os indicadores, quando é que a gente vai saber que o indicador é para cima ou quando o indicador é para baixo? Então, parecem, gente, perguntas muito simples, né? Mas nós temos uma dinâmica e uma rotatividade de articuladores muito grande no município. E, às vezes, algo que é tão simples para a gente, né, tão óbvio, para outro ainda é uma pergunta complexa. Então, Claudinha, eu acho que para responder isso, a gente só precisa pensar em algo da seguinte forma, que fica simples. Quando o indicador, quando a sua meta for algo bom,
a Claudinha disse, crianças vacinadas no município, né? Essa cobertura vacinal, ou seja, as crianças vacinadas no nosso município. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Quanto mais crianças vacinadas no seu município, melhor vai ser para a meta e para o indicador. Então, isso tem que aumentar, subir. Mas, quando a gente for falar, por exemplo, de nascidos vivos de meninas de 10 a 19 anos, nós estamos falando de quem? De gravidez na adolescência, né? Uma menina com 10 anos engravidando, né? A gente já sabe, nascendo uma criança numa faixa etária dessa, a gente já sabe que está falando de gravidez na adolescência. Então, o indicador tem que baixar, tem que ser, você tem que conseguir diminuir isso. Então, lembra disso, Claudinha, não é? O indicador é bom, sobe. O indicador é ruim, você tem que diminuir esse percentual o quanto antes, tá bom? E lembrando, a gente só tem 2023, porque indicador, gente, não é um dado que muda do dia para a noite, não. Ele precisa de tempo, de processos, de medidas, de investimento e de empreendimento de todo mundo. Então, nós só temos 2023 para melhorar esses indicadores, sobretudo de vacinas, porque a gente já viu que no relatório de meu período da maioria dos municípios, as vacinas, as coberturas estão lá embaixo. Então, vão para a Secretaria de Saúde, lá para dentro, mesmo entender por que essas coberturas estão tão baixas, entender essas causas, conversar com essas equipes para a gente ver se a gente consegue essa cobertura que vocês sabem que a cobertura preconizada é pelo menos 95%, tá bom? Muita gente já melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. Então, Claudinha, vamos agora continuar com até a Maria da Agrestina, Pernambuco. Maria, eu vou passar para você, mas antes de passar para você, só complementando o que Claudela trouxe. Claudela faz uma leitura brilhante sobre processo, né? Então, como é que a gente sabe se é para mais ou para menos? É fazendo essa leitura. Mas existe esse registro. Na linha de base, que foi colocada no começo da edição, ela fala sobre isso. Ela tem lá a meta e ela tem do lado falando se é para maior ou para menor, tá? A linha de base, ela dá essa informação. O município perguntou aqui no chat se é preciso, se só assina o presidente e o articulador. A ficha lilás só assina o presidente e o articulador. Você pode anexar outras informações de outros documentos. Anexou a ficha lilás, quer anexar a ata de frequência da reunião, que mostra que teve quórum, que teve presença dos outros conselheiros, né, de convidados, tudo, né? E aí falando, inclusive, essa relação das pessoas e os órgãos que representam, ótimo. Teve foto? Ótimo, registra. Não pode deixar de colocar a ficha lilás, mas pode colocar outros anexos sim, tá? Vai lá, Maria. Maria, a ficha lilás, Claudinha. Enquanto você abre o microfone, Maria, estão perguntando no grupo, no chat, se a gente pode colocar a ficha lilás no grupo. Colocamos. Se vocês lerem com cuidado esse chamado que a gente fez para esse momento agora, lá tem o link da live do YouTube que teve sexta-feira do Unicef, tem o link que te leva para a nossa trilha da certificação, a estação avaliação que a gente apresentou nos encontros presenciais, agora da Agenda 2023, e tem o link para o formulário Lilás em Word, viu? A reunião vai ficar salva assim como toda a nossa reunião e a gente depois disponibiliza para vocês. Pronto, gente, tá lá no grupo. Cadê a Maria da Agrestina? Olá, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Olá, amada. a minha dúvida é sobre o plano municipal pela primeira infância. A Agrestina já tem um plano que ele tem validade por 10 anos. Ele foi criado em 2016 e tem, acho que, até 2024. Aí, nós vamos... Oi, Maria. Tá me escutando? Vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer um convite para você. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu vou fazer um convite. Estamos. Mas eu vou te fazer um convite. Você vai segurar essa dúvida, porque a gente vai ter uma live do Unicef sexta-feira agora sobre o PMPI. A gente, inclusive, já divulgou nos grupos. A gente divulgou de ontem para hoje toda a agenda que a gente tem de março. Então, a gente vai ter sexta-feira agora uma live do Unicef sobre PMPI. E na próxima quarta-feira, a gente vai estar fazendo o plantão tirar dúvidas final, como a gente está fazendo agora, só sobre PMPI, tá? Por conta do horário, já são 9h40, okay. A gente não vai poder passar das 10 horas que a gente tem reunião com o Unicef, reunião mensal. Então, a gente vai precisar encerrar realmente no máximo 10 horas. Aí, para a gente
ganhar tempo, você Ok. entende, você consegue compreender? É tranquilo isso, Maria, para você? Sim, sim, sim. Joia, obrigada, viu, pela compreensão. Sexta-feira a gente se encontra lá sobre PMPI. Nada. Ok. Temos o Everaldo, Claudinha, agora. Bom dia a todos. Primeiramente, Bom dia, parabenizar. Everaldo, te escutamos. Estão me escutando? Beleza. Primeiramente, quero parabenizar todas essas mulheres maravilhosas, né? Que vocês sempre, né? Cada dia. E quero parabenizar primeiro essa equipe maravilhosa. Eu sou articulador aqui da cidade de Pernambuco, pela organização que vocês já mandaram esse vai ficar mais fácil da gente se articular. Por todas as datas que vocês já mandaram, quero parabenizar. Está super organizado. É isso aí. Tenho certeza que vocês vão chegar lá. E aí, gente, a minha dúvida, graças a Deus, eu questionei, eu perguntava porque foi que eu daqui, que eu deveria estar respondido, né? Eu falei, vai ficar mais um pouquinho incomodando, mas sempre há dúvida, né? Porque a coisa é um pouco complexa, e a gente precisa fazer a coisa bem feita para que tudo dê certo, né? E quero parabenizar também porque todas as questões aí, eu anotando aqui, vai ser para a minha reunião, e graças a Deus consegui conversar com os prefeitos, vou ter uma reunião do popular de lava-roupa, sexta-feira, certo? Vai estar toda a cúpula do selo, tá? Aqui com o prefeito. Então, isso é maravilhoso, que todos os municípios consigam fazer isso aí, né? E estavam passando aqui por uma dificuldade de carne, alguns mobilizadores, mas graças a Deus já tem mobilizador de busca, que estava uma ficha, mobilizador da sexta, e o presidente do CNDC também mudou. Aí fica um pouco difícil, mas vai ser um amigo que já trabalha muito, né? Então, quero que esse dia seja maravilhoso mais ainda para vocês, né? E dizer que estou bem, né? Falando que vai parar um pouco de trabalho, porque agora eu tenho mais tempo, estou só exclusivo para o selo, prefeito permitiu, né? Junto com o secretário, e estamos aqui, né? Nós terminamos, e se eu não entender toda a coisa, eu pergunto mesmo. O meu amigo Wesley, que está aí, que foi que é do Noia, a gente se ama muito, e um beijo no coração de vocês, a todos e todos os estados também. Obrigado. Obrigada, Everaldo. Quem é o próximo? Claudinha, eu acho que terminaram aqui as inscrições. A Cláudia de Pesqueira está com a mão levantada, não sei se ela quer falar novamente. Ah, ela quer falar novamente. Cláudia, por favor, então. Não, eu levantei a mão faz um tempão e não consigo perguntar. Nara, pois por favor, Nara. Veja só qual é a minha dúvida. Eu sou presidente do CNDCA. A nossa ficha Lilás, ela já foi preenchida e repostada na PCJ. Qual é a minha dúvida? A gente precisa atualizar os dados ou a gente tem que esperar uma devolutiva se tiver alguma retificação para fazer? Anara, veja só, como a gente está ainda em prazo para entrega, você pode ir lá retificar, assim, se você quiser colocar alguma informação que você acha que é relevante e que não foi na ficha. Por exemplo, se a ficha não foi assinada pelo presidente e precisa ser assinada, você vai lá e substitui, tá? Tem alguma informação que é relevante e que vocês, né, não fizeram no tempo da reunião e aí depois agora vocês participaram dessa live, desse plantão tirar dúvidas e ver que é da importância de ir lá retificar, você pode fazer isso sim, sem problema nenhum. Aí o que a gente orienta é que não deixe para a última hora,
tá? Por exemplo, você disse que a gente poderia colocar anexo. Não, ela já foi afinada por mim, presidente, ela já foi tudinho direitinho, certo? Já foi preenchida, a gente já viu todos os relatórios. Agora, eu acredito que nós não colocamos anexos, como você disse, atas, fotos. A gente Pode ir ainda lá e pode fazer isso. complementa. Viu? Beleza. Você pode Beleza. Só complementar foi sim, porque colocado assim, isso. Pelo que eu assisti ontem, certo? Pelo que eu assisti ontem, foi ontem? sexta. Sexta, ainda estou nessa. Pelo que eu assisti sexta e pelo que eu vi hoje, nós realmente respondemos corretamente. Ótimo. Certo? Agora, o que eu acho que não colocamos foram os anexos, fotos e atos. Os anexos, Mas, enfim, o resto... os anexos é uma decisão do município colocar ou não. Se você acha que é importante colocar, eu particularmente eu acho, mas se você acha que é importante colocar, você pode... Quando eles querem fazer alguma retificação. Se passou do prazo de entrega, não retifica, espera primeiro a gente validar, e aí a gente orienta os ajustes que vocês fazem, porque Pronto, quando era vocês isso que eu queria saber. vocês vão ficar com a última data de postagem, então vocês vão perder o prazo. Como ainda está no prazo, que é até 31, vocês podem ir lá fazer retificações, tá? Outra coisa, vocês terão um prazo para validar e ter uma devolutiva? Por exemplo, a gente tem que ajustar alguma coisa? Isso. Porque eu acho que tudo que a gente fez foi corretozinho. Aí, qual é o meu medo? É perder o prazo, de não colocar um anexo e disso. Aí o que eu tinha dito. Não, vamos esperar a devolutiva. Se a gente precisar retificar algo, a gente retifica. E terá Nem esse se dia de preocupe. retificação. Veja só, como eu estou dizendo, como o nosso trabalho vai ser avaliar a ficha Lilás, de repente a gente não vai pedir para vocês retificarem nada, então a gente não vai devolver para vocês, vai só pontuar. Aí você não tem a necessidade de estar anexando mais nada. Então, como é tempo ainda de fazer isso, aí você vai lá, a gente orienta o que você faz. A gente só pede aos municípios que não retifiquem quando já acabou o prazo de entrega, para não ficar com a data posterior e perder o ponto do prazo, tá? E nós teremos algum ponto extra, já que a gente fez ano passado. Não, né, mulher? Eu queria. Tá eu vou bom, arranjar tá um certo. ponto extra para você, mas não é no celular, não, vai ser em outra coisa. Ah, tá bom. Obrigada. Cláudia. Então, Cláudia. Tem Eliane na minha frente. Oi, Eliane, então. Bom dia. Marivânia também. Elivânia, Marivânia, eu vou Claudinha. Aí a gente vai para Cláudia, tá bom? Bom dia. Eu falei até no chat agora, a Claudéia, eu acho que foi, perguntou o meu município. É a questão da senha. Eu não estou conseguindo entrar. Aí eu já coloquei, esqueci minha senha. Já tentei várias vezes e não consigo. Já entrei em contato com a SET. Onde, minha filha, minha linda? Está na PCJ. Vou encaminhar ela para a Salete, para a Salete monitorar esse acesso dela à PCJ, para saber qual era o antigo acesso, e ela tem que fazer o passo a passo com você, tá bom, amada? Certo. Eu vou ficar monitorando. Outra dúvida. Sim. Tá, ok. Eu tenho uma colega que também faz parte, ela está aqui ouvindo, que o certificado dela saiu como outros. Nós somos da educação. Ela colocou tudo certo, só que o certificado saiu como outros. Tem como colocar para sair como educação? Porque ela fez outros cursos, mas só sai como outros, e não como educação, pela educação. Claudinha, quando é BAV, ou quando é outro curso relacionado à minha área, eu peço para entrar em contato direto com o suporte da plataforma. Como é da educação, será que a Paulinha está aí para dizer se é o mesmo procedimento? Oi, querida, estou aqui. Paulinha, aí. Tá. Veja só, para quem faz o cadastro no AVA, é preciso ir lá no perfil, atualizar esse perfil. A gente sempre tem o cuidado de orientar que a pessoa preencha todo o perfil, olhando, inclusive, para essa questão da área que ela atua, se é da educação, da assistência, se é professora, se é coordenadora, se é diretora, e olhar também para o município, porque às vezes sai não só outros, mas sai para outro município, porque o sistema, ele cadastra o município que está
ali no topo. Se você não fizer o cadastro no perfil, né, o seu perfil corretamente, esse certificado, inclusive, não vai servir para o município. Então, é entrar no AVA, entrar no perfil, atualizar todo o perfil, e aí, depois que você atualizar o perfil, você fecha o AVA, na tela inicial do AVA, do lado esquerdo, tem o suporte do AVA. Aí você clica lá, coloca a questão, meu certificado saiu com a função outros, já fiz a correção no perfil, por favor, pode atualizar o meu certificado? Aí eles atualizam o certificado com os dados corretos. Basicamente é isso. Tá bom, obrigada. Por nada. Claudinha, Sim, só lembrando que a gente só tem agora condições de ter mais 3 intervenções para poder entrar na próxima reunião, tá bom? sim, a questão da minha senha, eu entro em contato com a Salete ou vocês entram? Como Eu faz? já vou repassar agora, já estou repassando, na verdade, diretamente para a Salete, para ela monitorar você em relação a esse seu acesso, porque não tem como continuar no selo Unicef sem estar acessando a... Eu já entrei peguei o número do A7, mas já falei tanto, mas aí só disse que não tem horário, tá tudo cheio os horários, e já está com dias que eu mando direto mensagem para o A7 e não consigo. Minha querida, pois agora... Fica melhor. Eliane, deixa eu ver se eu ajudo um pouquinho em relação a isso. Dá licença, Claudeia. Pois não. É o seguinte, você é articuladora há quanto tempo? No caso, eu sou mobilizadora. Certo. Você está querendo articulador Oi? Você está querendo o acesso à plataforma Crescendo Juntos? Eu estou querendo o acesso dos cursos. Então, que eu preciso fazer. Do AVA, eu não consigo entrar. Aí, como tem lá, esqueci minha senha, já coloquei várias vezes e não consigo. Tá, então você vai entrar em contato com esse suporte que eu falei. Você abre a tela do AVA, do lado esquerdo, antes de você botar a senha, tem um lado que você bota o seu login e a senha, e do lado esquerdo tem lá o suporte. Então, você vai entrar diretamente em contato com esse suporte, que eles vão te ajudar a atualizar a sua senha, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nada. Claudeia, a minha dúvida ela é assim, em relação ao preenchimento das duas fichas, 5A e 5B, quem preenche é só o CMDCA ou a comissão pode apoiar eles na ficha B, onde a gente sugere as estratégias, o que é que a gente pode ser feito para melhorar os índices? Claudinha? Oi, desculpa. Ela perguntou sobre as fichas roxas. Então, veja só, vamos lá. A gente são 2 fichas roxas, a 5A e a 5B, precisa preencher as duas. A primeira, você vai descrever sobre a reunião, quem participou, como foi. A segunda, você vai, preenche a planilhazinha e depois embaixo os encaminhamentos. Terminou de preencher, assina o presidente, assina o articulador. É isso? Ou eu estava vendo... Então, pergunta de novo, desculpa. É porque eu estava vendo uma outra já. A gente aqui está fazendo peixe e olhando o gato. Era só para saber se o conselho é quem vai preencher a 5B ou a comissão vai apoiar ele, sugerindo as estratégias para melhorar os índices. Então, a reunião de vocês é uma reunião de avaliação desse exercício 2022. Vocês vão preencher de forma conjunta, porque vocês vão precisar discutir sobre esses encaminhamentos. Então, não tem nenhuma dificuldade. O que precisa é da assinatura, mas a forma de preenchimento, como é que vocês decidem fazer isso de forma conjunta ou não, é uma decisão do município. O que precisa ter lá é o retrato do que aconteceu na reunião e o retrato do que vocês entendem que são os encaminhamentos necessários, certo? Eu digo isso porque, assim, às vezes... o município fica, mas Ana, é porque a pessoa tem dificuldade, a gente consegue fazer isso melhor, a gente vai fazer por. Aí o que eu digo? Por, a gente não faz, a gente faz com, porque a gente é um processo de aprendizagem, inclusive. Quando eu faço por, eu tiro da pessoa toda a condição que ela teria de aprender com aquele processo. Né? Quando eu faço com, a gente aprende junto, certo?
Amada Eliane, já coloquei aí no chat para você não ter mais nem dor de cabeça de procurar o suporte da Ava para você resolver sua senha, tá bom, amada? Gente, Clica, Tá ótimo. clica nele e já Obrigada. resolve. faltam 4 minutos para a gente Obrigada. precisar encerrar essa reunião. Quem é que ainda precisa Só falar? tem duas Marivânia, fala. agora. A Marivânia e depois a Luciana, a gente encerra, tá? E a gente vai encerrar em vocês, tá, gente? Marivânia, por favor. Bom dia. Bom dia. Olha, talvez a minha pergunta, a minha dúvida, já tenha sido respondida anteriormente, mas como estou com a internet meio falha, não deu para acompanhar direitinho, mas vou ser breve. Vejamos bem. A gente já enviou a ficha de gás, 5 horas, 5 minutos. Acredito que não foi ainda analisada pelo sistema. A dúvida é, precisamos reenviar outra vez com os dados da linha de base atualizada, ou ainda pode ser com os dados de dezembro? Então, a gente falou sobre isso. Você tem duas opções. Isso, falei, Você de vai trabalhar. repente, como estou com a internet falha aqui na nossa sala, pode ter saído de forma fragmentada as orientações e eu não consegui compreender. Não, Peço então, desculpa. eu vou repetir para você, sem problema. Eu estou dizendo só que a gente falou sobre isso. Você tem duas opções. Sim. Ou você vai trabalhar com as informações que estão no relatório do meu período, ou você vai buscar informações com as áreas competentes no seu município. Por quê? O que está no relatório de meu período, que o Unicef informou, são informações que ele busca nas fontes oficiais junto ao governo federal. E essas fontes oficiais, elas são alimentadas com informações que o próprio município encaminha. Então, você tem a opção de trabalhar com elas, ou se você quiser trabalhar, por exemplo, lá vão estar informações de 2021. Eu não quero trabalhar com as informações de 2022, eu já tenho acesso a elas. Ótimo. Ana, eu tenho um dos campos meu ficou em branco. Não tem problema. Busque essa informação junto à secretaria competente. Certo? O que eu estou querendo dizer é assim: as informações que vocês vão buscar no município são as mesmas informações que vocês informam para o governo federal e são as mesmas informações que o Unicef tem acesso. Não é de outro lugar, entendeu? Então, não tem problema nenhum de vocês irem nas áreas competentes dos municípios de vocês, nas secretarias, pegar essas informações. Tá joia, Ana. Muito obrigada. De nada. Valeu. Por nada, Bom amada dia. Marivânia. Então, finalizamos agora com a Luciana, gente. Rocha. Falta 1 minuto. Bom Eita, dia, eu sou Luciana, do município de Souza, Paraíba. Minha dúvida é o seguinte: na época que foi constituída a comissão intersetorial aqui em Souza, com relação à presidente do conselho, esse ano houve houve uma nova eleição e a gente tem uma nova presidente do município. Eu gostaria de saber se a gente precisa mudar lá a comissão intersetorial com o nome da nova presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, ou fica trabalhando com a que foi constituída em 2022, na época que foi constituída a comissão intersetorial. Na época da comissão, na época que foi constituída a comissão, a gente tinha uma outra presidente. Hoje, esse ano, em 23, foi atualizada a comissão. Então, o que acontece? A comissão, se ela tem uma atualização e ela foi formalizada, é importante que tenham as atualizações, tá? Eu estou falando isso porque, assim, a gente cria a comissão e a gente orienta que formalize mesmo, porque a formalização dela, ela traz uma responsabilidade no sentido das competências de quem participa dessa reunião. Né? Como a gente orienta também que vocês pensem no regimento interno, numa coisa que dê a essa comissão, né? Como é que ela vai organizar, como é que vai ser o procedimento, que se pense também já em uma agenda, né, de reuniões mensais com as datas definidas, do tipo, a primeira terça-feira de todo mês, porque isso, eu vou usar uma palavra mais popular, mas o que eu estou querendo dizer é que você amarra as pessoas, você compromete as pessoas que estão lá, designadas, né, para fazerem parte daquela comissão. A comissão, ela foi atualizada, ela teve uma nova eleição, ela teve uma mudança de profissionais, porque isso acontece o tempo todo, tá? A gente tem vivido isso no selo, a gente fala que a gente está sempre com a necessidade de estar
refazendo processos, refazendo formações, porque chega sempre pessoas novas. Então, é a mesma coisa, chegou pessoa nova, do mesmo jeito que quando chega um articulador novo para o selo, vocês precisam formalizar para a gente por e-mail, para a gente ver a questão das senhas, tudo, internamente, vocês precisam ter esse hábito também de estar atualizando as informações, tá? Certo. Obrigada. De nada. Minha gente, eu acho que é isso, né? A gente encerra por aqui em relação às participações, as pessoas que estavam com a mão levantada participaram, tiveram a chance de responder, e aí eu acho que no momento que a gente responde, as dúvidas de muitas vezes já servem, porque era dúvida de outras pessoas também, a importância desse espaço coletivo é essa. E aí, assim, eu vou passar para a Paula, só para elas fazerem alguma fala, alguma consideração final, para a gente encerrar por conta do horário, tá? Bom dia, Tatiana. Eu agradeço demais a presença de todo mundo, foi uma manhã maravilhosa, e vamos embora trabalhar para entregar, né, no prazo o que a gente tem até o dia 31, certo? E aí, Ana e Claudia, com vocês, foi maravilhoso, como sempre, é muito bom estar junto. Formamos um belo time, né, minha gente? Com certeza, Ana Cláudia, Claudéia, foi ótimo. Eu só queria reforçar aqui uma pergunta que foi feita no chat, não sei se vocês enfatizaram, a participação do NUCA nessa reunião do Fórum do CMDCA. O Miguel Fabrício perguntou, e aí é importante reforçar, o NUCA faz parte da agenda do selo. Então, tudo que acontecer em relação ao selo, o NUCA tem que estar participando também. É imprescindível, até porque tem o plano, né, de participação cidadã, que também está no processo de avaliação da reunião do CMDCA, e, obviamente, os adolescentes e as adolescentes fazem parte dessa agenda, certo? Bom dia a todas e todos, e vamos que vamos. Eita, Aninha, arrasou. Reforçamos sim, mas sempre é bom, né, lembrar, porque às vezes esses processos a gente sente falta dos adolescentes. Então, gente, era isso. Aqui não é o fim, é o meio. A gente só está tentando, né, reforçar com vocês a importância da gente estar sempre ligado, né, nessas ações que a gente precisa dar encaminhamento nos nossos municípios, mas estamos à disposição, não apenas nos plantões que a gente realiza, mas também nos canais da CERT, tá bom? Fiquem à disposição para nos procurar, e foi ótimo, Claudinha, viu? Aprendi muito. Lembrando, para fechar a sala com vocês aqui, lançamos nos grupos a agenda do mês, sexta-feira agora já tem live do Unicef sobre PMPI, próxima quarta-feira temos plantão Terá Dúvidas sobre PMPI. Até lá, bom dia de trabalho para vocês, até a próxima, gente. Feliz dia, gente! Espero que vocês ganhem muitas flores.